o primeiro. Hoje nós estamos aqui num momento bastante especial do mês de outubro. Nós dedicamos outubro a trabalhar Kardec. Tivemos um tema geral, né? Temos um tema geral, o pensamento de Allan Kardec do século XIX aos dias atuais. E hoje nós vamos ter o Flávio, né, falando do retrato espiritual de Kardec. Mas antes de prosseguir, vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, companheiros espirituais que nos acompanham nesse momento, aqui estamos nós, agradecidos por essa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora, que nos ajuda tanto nesses momentos que vivemos, no entendimento maior da vida. E aproveitamos para pedir que as boas vibrações que aqui estão nesse momento possam ser utilizadas por essa espiritualidade em benefício de todos aqueles que sofrem em seus lares, nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, pelas ruas, tantas vezes. Que essa amorosidade, que essa compaixão possa chegar a todos esses corações. E que nós possamos ter uma noite bastante proveitosa de reflexões. Que assim possa ser. Que assim possa ser. Bom, pessoal, falar de Flávio nem preciso, né? Flávio é uma pessoa conhecida, né, na nossa região, um médico muito querido pelos seus pacientes, pela sua ética, pelo seu jeito de tratar os seus pacientes. E é o espírita da Escola Jesus Cristo, trabalhador ativo do movimento, que está sempre disponível quando a gente convida para vir compartilhar um pouco dos seus conhecimentos conosco. E a gente, quando pensou outubro, a gente lembrou do livro O Retrato Espiritual de Kardec, que é um livro numa parceria do Clóvis Tavares e o Flávio Mussa. Então, eu vou colocar, Flávio, como uma primeira pergunta, antes de você começar a expor, o que te motivou a organizar, né, ou dar seguimento, né, ao que seu pai tinha deixado para que o livro viesse à tona? Bom, já que a Daís começou falando elogios, eu queria dizer que essa parte de elogio é bem complicado, porque um dia nós vamos descobrir que nada disso é verdade. A gente vai para o outro lado e diz, nossa, essa pessoa que eu elogiei não tinha nada daquilo. Mas eu peguei assim, como se fosse assim, uma missão de tentar terminar algumas coisas que o papai deixou, né? E quando eu encontrei os manuscritos lá do Retrato Espiritual de Kardec, eu achei muito interessante, porque o índice tinha algumas coisas escritas, tinha um índice, né, que é esse índice que você colocou aqui, é o observador imparcial, o filósofo, o missionário, simplicidade, humildade, homem justo, homem bondoso, professor devotado, a cultura do codificador. Aí não tinha o psicólogo, tinha o homem de fé,
E esses daqui também, autoridade. Já era, já começou a falar. Ela tá gravando. Ela tá gravando. Good. Não tinha a autoridade, a coragem do pioneiro, e nem esses dois outros, características de revelação na codificação e características de consolador na obra kardeciana, e nem o tributo a Kardec. Então, eu acrescentei alguns capítulos, né? Mas usei basicamente as informações bibliográficas que ele tinha deixado. E ele não tinha escrito os textos, então eu fui compondo, né? Não foi uma coisa assim tão difícil, né? O interessante que eu acho é que todo mundo sempre teve uma ideia, né, de quem era Kardec, né? A gente tinha ideia baseado não só nas respostas que ele sempre deu, nos comentários que ele fez do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, quando ele faz uma explicação de uma passagem do Evangelho, a gente fica impressionado, mostra que sabedoria que ele tinha, às vezes, de uma coisinha pequena, ele fazia um desenvolvimento tão grande. Quando tem no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando muda muda o corpo da letra, fica uma letra menorzinha, é o comentário de Allan Kardec depois da resposta dos Espíritos. Então a gente vê assim, poxa, que cultura, que capacidade que ele tinha de sintetizar e de esclarecer e de tornar racional, né? E aí eu fiquei pensando, quem sabe a gente tenta não ficar só com essa imagem, mas ver o homem por trás daquele missionário, daquela coisa mítica, né? Daquela pessoa inalcançável, né? E aí, em meio a também uma fase de muita gente divulgando assim, fulano foi Beltrano, cicrano foi, entendeu? Eu acho que essa é uma pobreza que o Espiritismo, infelizmente, tem, essa parte da curiosidade, e isso fica assim uma pobreza para o nosso movimento, porque quando um diz assim, olha, A foi B, aí o outro disse, não, A foi C, aí começa a dividir. Aí eu fico com um, o outro vai e fica com o outro. Isso não tem a menor relevância. Você identificar, assim, se uma pessoa foi uma ou foi outra, isso não tem a menor importância. Agora tem um movimento assim que identifica Allan Kardec como quase todos os santos que existiram. Então, eu falei assim, gente, isso não é bacana isso. Não é isso que se quer. Mas, ele foi São Francisco, foi Frei isso, Frei aquilo, santo isso, santo aquilo. Não tem. Isso não acrescenta nada a ele e nem a nós. O que eu acho que o que a cultura da reencarnação deve trazer para nós é o entendimento de que existe uma lei de progresso, uma lei de evolução. Agora, para a gente ficar fazendo sacadas, fulano, isso aí parece com fulano, isso aqui parece com Beltrano, então ele deve ter sido fulano. Tem uma pessoa que ele publica nas redes sociais dele pesquisas de reencarnação de uma porção de gente. E eu acho isso tão desnecessário, porque, por exemplo, na época que meu pai frequentava Pedro Leopoldo, eles tinham um grupo de estudos que funcionava não no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, mas no Grupo Espírita Meimei, que era dirigido por Arnaldo Rocha. Eles tinham um grupo de estudos de história. E como o papai era professor de história, ele trazia os
as informações dos personagens históricos, né? E aí vinham algumas informações espirituais que davam um certo sentido, uma certa conexão. Mas isso não foi publicado. Esses estudos eram só um estudo que eles faziam, né, das personalidades. Mas o Arnaldo Rocha, ele, apesar de nunca ter escrito livro nenhum, alguns amigos dele começaram a entrevistá-lo, agora um pouco antes da desencarnação dele, e publicou livros que vêm essas revelações todas à tona, de muitas reencarnações, né? E aí outros grupos contrários começaram a publicar. E aí eu acho que isso aí perde o foco do que realmente se quer. Então, o que eu quis assim trazer, né, para a discussão é quem é esse homem? Qual o lado interessante, o lado que importa a nós da personalidade dele, né? Então, nós vemos, por exemplo, alguém que é um observador imparcial. Isso, ser um observador imparcial é alguém que se ausenta do fenômeno, olha o fenômeno em si e consegue ter assim uma dimensão do fenômeno sem interferir nele. Porque quando nós interferimos, aí já não é o aspecto objetivo do fenômeno, é o aspecto subjetivo. Aí sou eu, né? É impossível, né, existir um observador tão imparcial que não tenha a conotação subjetiva dele. Sempre vai ter, né? Sempre o sujeito está ali também no que ele está avaliando, no que ele está escrevendo, no que ele está falando. Mas, nesse caso específico, ele precisava ser o mais equidistante possível. E foi isso que ele fez. E interessante que ele recebeu, antes de começar os estudos dele, em 1854, ele já havia sido convidado várias vezes, mas a pessoa que o convidava era uma pessoa, sabe, muito oba-oba, que gostava de tudo, acreditava em tudo. E ele não era assim, ele era um cara assim, mais circunspecto, mais... Então, só em 54 que ele começou a estudar profundamente mesmo. Agora seria interessante, de 54 a 57, já deu para ele publicar o Livro dos Espíritos, a primeira edição, né, do Livro dos Espíritos. Mas, imagina, 3 anos para uma pessoa que era professor, né, e que era um professor, vamos dizer assim, autônomo, né? Ele não era empregado de nenhuma escola, ele mesmo tinha os alunos dele. Eu acho que ele chegou a trabalhar em escola também, porque na Suíça ele trabalhou em Yverdun, e eu acho que na França ele trabalhou também, mas não foi uma coisa que a Daís está aqui vindo para eu admitir, ou você admite? Eu estou admitindo, pode ficar tranquilo. Eu achei que você tinha me colocado no host, eu que tinha que admitir. Não, é porque você está de co-anfitrião. Aí aparece para Tá. você também. Uhum. Mas eu acho que é isso mais ou menos que você perguntou, se você quiser. Senão eu fico falando assim. Não, aí você falando dessa característica da observação, e quando a gente vê, por exemplo, nesse período de pandemia, a quantidade de mensagens que apareceram, todo mundo, até que agora acalmou mais isso, compartilhando que era de Bezerra, de não sei quem, uma coisa assim. Aí, quando você observa isso, e você vê essa primeira característica que você coloca aqui do observador imparcial, a gente observa o quanto nós, espíritas, estamos distantes dessa característica que foi fundamental naquele início lá da codificação do Espiritismo. Ele recebia um material enorme de vários médiuns, né, Flávio?
Então, a gente vê aquela força que ele tinha de análise, de não aceitar a primeira comunicação nem a segunda, de ter mais comunicações buscando uma universalidade. O que você me diz disso, desse perfil dos espíritos do século XXI? Considerando essa característica dele tão marcante. Olha, o que eu sinto às vezes é que nós não estamos mais numa época de grandes revelações. Então, se eu pretendo ser um médium, aí eu falo assim, cara, esse negócio de eu ficar recebendo espírito em reunião mediúnica, espírito sofredor, não vai rolar, não vai dar certo para mim. Então, eu vou querer fazer uma grande revelação. Aí a pessoa vai ver assim, o que tem que revelar mais no mundo? O que falta revelar para a gente? Entendeu? Então, vem bobagem. Nós não temos que revelar mais nada. Não sei, eu penso isso, né? Acho que já tem muita revelação. E revelação, especificamente, né? Ela não é exatamente o que alguns irmãos nossos de outras denominações falam assim, Adaíse, eu tenho uma revelação para você. Isso não é revelação, entendeu? É uma comunicação que eles chamam de revelação, mas nós não podemos achar que isso é revelação. Se eu falar com a Adaíse que, um espírito falou aqui no meu ouvido que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, o nome disso não é revelação. Revelação é o que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Isso é revelação. Revelação é uma coisa bombástica para a humanidade, né? Que muda um paradigma de pensamento. Isso é uma revelação. E que tem assim, uma origem, vamos dizer assim, que está fora do nosso controle. É diferente, por exemplo, na ciência, quando os cientistas fazem observação de aspectos da natureza e aí eles vão induzir uma lei geral, né? Eles pegam fatos assim e dali eles induzem o pensamento. Ou eles fazem o inverso. Eles entendem, por exemplo, a epidemia do coronavírus, né? É um fato, as pessoas estão morrendo, estão infeccionando. Então, vamos entender o que é isso aqui. Então, vamos repartindo em coisas. Vamos isolar o vírus, vamos fazer a sequência genética do vírus, vamos fazer isso. Então, através dessa redução de uma coisa muito grande em vários pedacinhos, né? Através dessa análise, vai fazer uma dedução, quer dizer, vai deduzir em pedaços menores. Então, essas duas formas são formas assim científicas, né? Existem outros, além do método dedutivo e indutivo, existem outros métodos mais sofisticados que eu não sei explicar aqui, que eu não sou filósofo da ciência, mas eu sei que esses dois são fácil de entender, né? Um joga de fatos particulares, induz uma lei geral, e outro pega uma coisa geral e reparte em pedaços menores para poder entender, né? Uma análise. Mas a revelação não, a revelação é uma coisa que vem inteira, né? E realmente não foram grandes, não teve muitos reveladores no mundo, né? É claro que algumas pessoas podem dizer assim, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só se baseou na cultura judaico-cristã. Realmente, ele só se baseou na cultura judaico-cristã. Ele não falou das revelações que aconteceram na Índia, na China, no Egito, né? E houve revelações lá, né? Inclusive, assim, é muito interessante porque antes de o Chico Xavier começar a receber os grandes romances épicos, né, que ele recebeu,
A médium russa Vera Krijanovsky, ela, no século XIX, ela também recebeu romances épicos, né? E alguns deles eram passados no Egito. E algumas personalidades das que estão ali, depois foi revelado que estavam também dentro da civilização, né, judaico-cristã, né? Inclusive o próprio Conde de Rochester, né? Isso mostra que foi. Então, ali tinha revelação também, que não está tão aqui nessa sequência, né? Mas, assim, tirando isso, o que eu acho interessante considerar o Espiritismo como revelação é porque realmente ele é uma mudança total de paradigma. Quando a ciência entende que existe uma dimensão que não é nossa dimensão, nossa, isso aí é uma coisa completamente bombástica. E o que o Livro dos Espíritos mudou, né? A ciência só veio a entender muito depois, né? Alguma coisa que não tá preso no tempo e no espaço, né? Falou em tempo e espaço, o nosso cérebro só consegue raciocinar assim. Uma pessoa fala assim: Deus existe antes do tempo. A pessoa dá um estalo. Que isso? Que é existir antes do tempo? Não pode, né? O tempo é o tempo, né? Uma vez uma pessoa falou comigo assim: se Jesus ele foi o formador, né, da Terra, ele que plasmou isso tudo. Como que ele ficou 33 anos ausente, né? Então, assim, esse tipo de raciocínio é muito pobre, porque o conceito de tempo é uma coisa muito própria desse mundo nosso. Quando você sai do contexto do nosso mundo, você não está na medição do tempo nosso, né? Quem sai e vai para outro planeta, por exemplo, não quer dizer que ela vai voltar e o mesmo tempo que passou aqui passou lá, não, né? É o que Einstein chamava de relatividade. Mas não vamos entrar nisso, não, que eu também não sei explicar isso, não, que eu não sou físico, muito menos fui físico moderno, né? Mas eu acho que eu agora fui meio longe, eu acho que eu saí do tema. Me puxa aí, Adair. Flávio. Não, tudo bem. Eu estava falando dos métodos, das características da época, né, que Kardec viveu. Kardec viveu numa época do racionalismo, né? Tinha que ter racionalidade, porque a religião era totalmente mística, totalmente fora da realidade. E a ciência não existia quase. Então, quando começou a formar, a ciência começou a existir no século XIX, a ciência mais com esses conceitos, né, de indução, dedução, ele tinha que formatar o espiritismo dentro desse método, poder ser uma coisa razoável, né? A fé tinha que ser razoável, né? A gente mesmo fala assim, fé raciocinada. Não está errado, não. Foi uma tradução bacana. Mas a fé, não é que a fé vai ser raciocinada. Nós que temos que racionalizar para a gente um dia alcançar uma fé, porque fé mesmo, ela está além da razão. Mas para que nós alcancemos um dia essa fé, essa intimidade profunda com Deus, nós usamos os degraus da razão. Facilita para a gente, né? É um caminho. Mas se a razão é um processo cognitivo, a fé
é um processo supercognitivo, né? Por isso que precisa da razão para a gente alcançar. Quer ver outra coisa interessante? A, a esperança, né? Na epístola aos Coríntios, Paulo fala a fé, a esperança e a caridade. A esperança é outra coisa interessante. São três virtudes que, segundo São Tomás de Aquino, são virtudes cardinais, né? Que através delas se propagam as outras virtudes, né? Então, a fé... Só deixa eu dar uma palavrinha a Juliana aqui. Juliana? Juliana, eu tô numa reunião. E o que eu posso fazer? Tá. Tá bom. Tá bom. Eu vou... Tá bom. Vou tentar aqui. Tá bom, obrigado. É de Juliana. Ela fica tentando resolver os problemas do mundo todo. Me traz de novo, Adaís. Ai, agora que eu me perdi também. Alguém ajuda aí, gente. Me volta para a terra, gente. Peraí. É tanta informação. Alguém lembra? Estava falando da fé raciocinada, da razão. Ai, que bom, Obrigado, Jaciara. Jaciara. Obrigado, Jaciara. Mas, assim, assim como são três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Então, assim, através da razão, a gente consegue seguir um caminho da fé, através da razão, a gente também consegue desenvolver a esperança, porque a esperança ela precisa de uma certa lógica para a gente conseguir, porque você vai ter expectativas, né, que você vai considerar úteis para você assumir aquele tempo para a coisa acontecer. Isso é esperança, né? Caridade. Ninguém é caridoso assim porque aprendeu. Olha, Flávio, você tem que ser caridoso, tá? Ah, tá, muito obrigado, agora eu vou ser caridoso. Não é assim. Não é uma coisa tão como se ensina a escrever, como se ensina uma conta, né? Um cálculo. A caridade é um exercício, né? E ontem um amigo nosso do Rio, ontem foi aniversário da Escola de Jesus Cristo, e o André Marinho, ele fez uma palestra para nós muito interessante, mostrando que exercer a caridade é uma ordem. Então, nós não podemos esperar a caridade estar dentro do nosso coração para a gente fazer. Não dá, senão a gente nunca vai sair do lugar. A gente tem que fazer sem estar no coração. Por quê? Porque ao exercitar uma coisa que ainda não está em nós, quem sabe um dia ela vai estar em nós, né? Então a gente faz por obrigação. Ah, quem faz por obrigação não tem valor nenhum? Tem sim. Ó, a gente não tem direito a criticar ninguém. Tem gente que fala assim: ah, essas pessoas que rezam sem pensar no que estão falando não tem valor nenhum. Tem sim. Tem sim, porque um exemplo, o Pai Nosso, ele foi uma construção tão bem feita que, se nós repetirmos aquelas frases sem pensar, o nosso corpo está pensando.
Então, é uma sequência tão perfeita de petições e de considerações acerca de Deus e acerca da nossa relação com os outros, que o simples fato de repetir, mesmo sem pensar, já está nos envolvendo dentro de uma bênção. Então, a gente não pode dizer quem reza sem raciocinar não está tendo valor nenhum. Tem sim, tem valor. É claro que aquilo ali um dia vai entrar na pessoa, né? Nós mesmos nem podemos dizer que a gente faz oração com fé, porque eu, às vezes, fico com vergonha das minhas orações de noite e de manhã. Eu assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma oração diferente, porque eu começo a fazer aquela petição dos nomes das pessoas que a gente quer pedir. Assim, meu Deus, eu já estou fazendo, já está vindo automático, né? Então, é da nossa natureza. Mas de tanto a gente interiorizar a oração, um dia ela vai ser espontânea, né? Todo mundo aqui já assistiu pessoas que fizeram orações espontâneas com muita pureza, com muita sentimento, com muita... a gente sente aquilo ali, eleva até a gente até pega carona na pessoa para subir na aspiração daqueles sentimentos, né? Agora, tem outros que fazem oração que a gente vê assim, não tem... Aquela oração parece que foi uma coisa tão premeditada, a pessoa já... a Daís vai me chamar para fazer oração, então deixa eu fazer tracejar aqui minhas palavras na hora eu falar. Aí não foi sentido, né? Melhor não falar as palavras tão bonitas, mas ser com sentimento, né? E aí eu acho que é tudo assim. A fé vai evoluindo pela nossa razão, a esperança vai evoluindo pela razão e o amor, a caridade vai evoluindo pela razão. Senão a gente não evolui. A caridade é o ponto máximo do espiritismo. O amor ao próximo é o máximo do espiritismo. E como que a gente pode ter amor se a gente não exercitar? Exercitar através de coisas simples. São programas, são campanhas, tudo isso é importante. A gente participar de tudo isso. Campanhas pode parecer uma coisa assim muito movimentada, mas a gente vai sair da gente. E quem participa de uma campanha de levar cobertor, de levar comida, agora então muita gente passando fome, quem participa disso, quando volta para casa, volta tão feliz, né? Porque aquilo encheu, né? É claro que pode se aborrecer, pode discutir tudo, mas isso aí é contingência da vida humana, né? Flávio, no capítulo 10, quando você intitulou O Homem de Fé, aí tem um pequeno texto que está na obra Crônicas de Além Túmulo, de Humberto. Uhum. Está bem dentro disso que você está falando. A obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo no amor de Jesus Cristo. Isso também é muito interessante, Laís, porque quando ele começou a usar os conceitos do Evangelho dentro de uma visão mais racional, digamos assim, ele pôde suplantar vários dogmas que não tinham sentido. Por exemplo, o conceito de que cada ato ele é uma coisa por si. Por exemplo, o suicídio é pecado, o adultério é pecado. Enfim, né? Considerar isso em si. Agora, não existe
quem passou por aquilo ali, né? Quem diz assim, adulterou, pronto, pecou, não tem um pecado mortal. Aí você vai lá no tempo de Jesus e para ele não valorizou nada. As pessoas queriam um processo um processo ali. Como é que chama esses processos que faz assim muito rápido? Esse julgamento, um julgamento rápido ali, né? Sem poder pedir para outras instâncias, né? Tem um nome desse julgamento assim que é julgar de uma vez só. Ir para outras instâncias que você está falando, aquela coisa só Sem ali, deixar, acabou. né? Aquela mulher que foi encontrada, né, numa situação de adultério, eles queriam julgar ali, não tem saída. Pronto, e a decisão é essa, vamos resolver. O que o senhor acha? Né? Então, assim, ele, quando ele ressignificou aquilo ali, colocando assim, olha, o julgador, ele não pode julgar se ele tem também essas fraquezas dentro dele. Então, quando ele tirou e ele deixou de ser um erro absoluto e ficou relativizado, todo mundo foi embora. E ele mesmo não valorizou, não, minha filha, eu não vou julgar você também, não. Né? Tem até um genro de Peixotinho, que é lá do Recife, esqueci o nome dele. Depois eu lembro. Que ele diz o seguinte: nós falamos mulher adulta errado, porque se não teve o julgamento, então a mulher adulta, porque não acabou, o julgamento não chegou ao fim, né? Então foi interrompido o julgamento. Então não é mulher adulta, é mulher acusada de adultério, né? Verdade. Aí, aproveitando essa linha que você estava, né, de fé, né, tudo, a gente estava falando, pessoal, sobre a importância da gente conhecer mais a Revista Espírita. E agora eu vou puxar aqui, que está no seu capítulo 10, quando Kardec coloca, em novembro de 1868, ele fala assim, se assim é, dir-se-á o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da religião. Não sei se leríamos tudo. Mas aí, depois, ele vai lá, mais para o final, ele vai dizer que não tem nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra. Não podia nem deveria se ornar de um título sobre o qual, inevitavelmente, seria desprezado, eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Faz algumas considerações para a gente. Eu tenho observado, Flávio, que o pessoal da AME tem assistido algumas palestras deles, e você, naturalmente, também deve assistir, né, porque você é da AME. Eu tenho observado uma preocupação muito grande deles, estava assistindo o Décio Andoli, né, entre outros, eles querendo fazer essa distinção do que seja religião e o que é espiritualidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, sobre o aspecto religioso e o espiritismo.
tudo quando você usa religião, religiosidade, espiritualismo, espiritualidade, né? Sempre quando tem esse conceito da religiosidade, é uma coisa mais ampla. A espiritualidade é uma coisa mais ampla, porque tem pessoas que têm espiritualidade, mas não são espiritualistas, assim como tem pessoas que têm religiosidade, mas não têm religião, né? A religiosidade vai além. A religiosidade tem a ver com a personalidade, com as características da personalidade da pessoa, do modo de ser, de se envolver, né? Eu acho que, se não me engano, é no prefácio do livro Libertação. Não tenho certeza, mas eu acho que Emmanuel, no prefácio de Libertação, de André Luiz, ele conta a história do peixinho vermelho. É ali. Mas aí tem essa frase isso mesmo, está lá em tá ali. Libertação. Mas tem uma frase que eu não sei se está ali, que ele fala assim: em verdade, nós precisamos muito de espiritismo, precisamos muito do espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Ou seja, do sentimento, né? Espiritualidade não é institucional, religião é institucional, né? E a religião engessa, né, Flávio? E eu acho que a visão que o Iandoli sempre procura passar é que, por exemplo, se você tem na visão que ele fala assim, do cuidado, né, do médico, do terapeuta, se um paciente tem assim algum tipo de crença, você pode trabalhar dentro daquela crença, você não precisa puxar para a sua crença, né? Então, assim, esse respeito à crença de cada um, e mesmo quando não tem crença nenhuma, se puder jogar para ele aquela ideia de que existe uma transcendência que a ciência não explica, né? Muitas pessoas aceitam isso. Não, eu não acredito em Deus, não. Eu acredito que existe algo transcendente, mas não é Deus. Certo, tudo bem. De repente, o que você acha que é transcendente, outro acha que esse transcendente é Deus, né? Mas tem gente que já implica com o nome Deus. Até porque o nome de Deus foi utilizado muitas vezes para oprimir, né? Até hoje é. Eu tenho estudos que falam que populações indígenas, elas depois que são catequizadas, aumentam o número de suicídio, né? Eles começam a sentir culpa que eles não sentiam antes, e aí se suicidam, se entram para drogadição, que eles não tinham isso na sociedade deles. Então, foi Deus que é culpado disso? Foi o cristianismo que é culpado disso? Não. São as pessoas que levam o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, que são os responsáveis por tudo isso. Os cristãos, uma vez uma antropóloga da UENF, uma pessoa muito culta, ela falou comigo assim: olha, das raças humanas, a única que provocou grandes genocídios da história da humanidade foi a raça branca. E das grandes religiões, a única grande religião que provocou invasões com genocídio foi a cristã. Eu falei assim: a senhora tem certeza disso? Tem. Ela começou a me falar, né? Aí na hora eu até lembrei, falei assim: mas o que a gente estuda na história, por exemplo, das invasões árabes na Europa? Os árabes invadiram a Europa para levar cultura, conhecimento, ciência, matemática, não foi para destruir. Já os cristãos invadiram a Ásia, a África e a América para destruir, roubar e matar. Aí, a questão das cruzadas, que ela estava possivelmente se referindo, né?
Inquisição, Cruzadas. Ontem eu estava assistindo um filme muito antigo, que está no Netflix agora, é Um Sonho de Liberdade. Ah, Eu tá. tinha assistido esse filme há muito tempo. Aí ontem estava eu lá procurando, aí encontrei. E quando eles entram no presídio, o diretor recebe-os com a Bíblia na mão. Não sei se alguém tem a oportunidade de assistir esse filme, né? E ali ele pega a Bíblia como assim, como se fosse um açoite. Inclusive os que trabalham com ele ali batem, espancam, não reabilita de forma alguma. Então a gente vê quantas vezes, né, a religião, é isso que o Décio coloca, que a religião é um conjunto de dogmas, né, de princípios, que muitas vezes faz uma agregação social, mas que não ajuda as pessoas na sua vida interior. Então, tem o seu lado positivo as religiões, tudo bem, ele até fala assim, mas é preciso que a gente pense que, dependendo, a gente vai ver muita intolerância nas religiões, a gente está vendo, inclusive, isso nesse momento, né, no mundo, muita intolerância religiosa, como em outros momentos também, e não a alavanca, como a gente viu aqui nesse início, quando eu li o texto de Humberto, né, essa doutrina que reedifica a esperança nos infortunados e nos infelizes. Quer dizer, aí está cumprindo o papel de ajudar, né, Flávio? Porque até nessas visões assim antigas, as pessoas eram impedidas, né? Por exemplo, uma família de um suicida, ela tinha que aceitar que ele não tinha mais solução. Ah, porque o suicídio é um pecado mortal e não tem solução. Então, não existia, assim, antes do Espiritismo, não existia essa visão relativa das coisas. A justiça divina era aquela justiça férrea, inflexível, né? Através da visão espírita, a justiça divina passou a ser uma justiça, digamos, garantista. É uma justiça que oferece garantias dos direitos individuais. Isso é muito bacana, porque até hoje existem juízes que são justicialistas e outros que são garantistas, né? Isso cabe muito bem dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo é sempre uma oportunidade para quem errou, né? A reencarnação é a ideia assim, mais escandalosa que se tem em termos de oportunidade das pessoas que cometem erros. Porque a pessoa não é julgada, lembrei a palavra, sumariamente. Não é julgado sumariamente, a pessoa sempre tem uma outra instância. Então, a reencarnação vai ser uma outra instância em que ela vai ter como é que é aquilo que o banco faz? Um refinanciamento da sua dívida. Vai refinanciar a dívida e ela vai conseguir um novo crédito, né? Você vê que os bancos eles oferecem esse refinanciamento se a pessoa tem alguma coisa para garantir o crédito, senão eles não oferecem, né? Pessoal, vocês estão muito quietinhos. Quem gostaria de participar, de trocar ideias aí com o Flávio, de fazer alguma pergunta, alguma curiosidade que tenha? Estou achando janelas todas fechadas, né, Flávio? Só temos 3 janelinhas abertas. Cadê vocês? Eu tava raciocinando aí com o Flávio, porque eu fiz o culto do lar aqui e estava falando sobre a reencarnação.
Aí a minha sogra fala assim, eu não acredito porque não veio ninguém contar. Aí eu falei assim, poxa, a senhora vê as diferenças de todos nós. Era justo pensar se não há encarnação? Como é que um sofre mais, nasceu para sofrer o tempo todo, e o outro com rico? E uns que falam assim, eu não tenho sorte. Jesus não é assim ruim. Jesus é misericordioso, dá o livre-arbítrio e dá aquela chance da gente fazer a coisa certa. Aí ela fica assim, eu não acredito. Então, muitos ainda não têm essa visão. E nós temos que ter uma fé raciocinada, ver a nossa vida e raciocinar aquilo tudo que nós passamos. Não é por acaso. Eu estou Nada por errada? acaso. Certíssima. Né? Certíssima. Mas, assim, Então, Maria Clara, né? Maria Clara, Maria Clara. Ela Então, não vai... o entendimento da reencarnação, ele tem que vir assim inteiro, né? Você não isso, vai inteiro. convencer por aspectos, não. Não, eu falo assim, poxa, eu tinha, quando era nova, eu não tive assim, não tinha um amor pela minha mãe, porque eu sofri muito e ela não me aceitava. Eu fui assim, como você estava falando aí do adultério, né? Eu fui fruto do adultério, porque ela era casada e coisa. Então, e sempre ela me botava de escanteio, ela dava tudo para os meus irmãos e separava. Depois que eu entrei na doutrina, eu pedi perdão, porque ela tinha um motivo e eu não tinha que julgar. Então, e eu falo assim, a gente tem que aceitar todos como que é. Então, eu aprendi isso e eu aceito. E eu falo assim, a gente tem que ter o tempo, cada um tem o seu tempo. A gente não pode, assim como eu posso falar, viver a vida do outro, querer que os outros sejam o que nós queremos. E na nossa casa, a gente já estudou Kardec e viu que essa que falou aí sobre a religião, nós lemos pela revista, aí depois ele vem falando, porque nós não temos dogmas. A gente tem que ser uma fé raciocinada. O dogma, Maria Clara, o dogma é uma cláusula pétrea. O dogma é uma cláusula pétrea. O dogma em si não está errado, porque não está errado. a reencarnação é um dogma. Isso. A existência de Deus é um dogma. Ninguém pode negar isso. Ou nós aceitamos a existência de Deus. Mas o dogma que a gente fala é aquilo tudo certinho assim, como é que fala? Ter assim, um na frente de todos nós. O grupo é todos juntos. Quando eu fui presidente, eu falava assim, eu não quero administrar isso sozinho, não. Eu quero que todo mundo esteja comigo. Eu não me sinto presidente, que eu falava assim, eu não gosto de ser presidente, eu quero ser uma parceira de todo mundo. Então todo mundo da casa tem que saber o que eu penso e acatar todos. Porque eu acho que a gente... Uma vez eu na sopa, entrou um rapaz com a mãe, aí falou assim, quem é que dirige ali na frente? Eu falei, o palestrante. Não é um pastor? Eu falei, não, é um ser que está ali na frente, dando a sua fala, e nós temos que acatar o que ele fala, não é seguir em frente. Aí ele fala assim, não tem tambor, não? Eu falei, não. Então, as pessoas confundem nós que o espírita como espírita de... Todos nós temos uma coisa, né? Espera aí, eu estou falando besteira, gente? Não, tudo direitinho, certo? É isso mesmo. As pessoas têm uma desinformação muito grande a respeito da doutrina espírita, confundem com... como eles mesmos dizem, que o macumba, na verdade, é uma religião afro, e esse termo é um termo pejorativo, discriminatório, né? E não tem nada a ver, mas eles não fazem isso mais por ignorância, mais por desinformação. É verdade, isso. Por isso que eu falo, eu não tenho julgamento com nenhuma religião. Todo mundo lá do meu grupo sabe, estão aí, Jaciara, nós aceitamos qualquer religião, entramos em qualquer... Tanto que a minha família é muito católica, tem 3 padres na minha família, lá em Minas. Aí, quando eu falei que eu era espírita, meu Deus, me censuraram,
Agora tem mais gente espírita lá também, tanto que a gente compartilha os vídeos, compartilha tudo, então cada um está vendo. Eu cheguei na minha tia, falei assim, eu participei da missa, aí ela estranhou, eu falei assim, não, nós podemos entrar em qualquer lugar, podemos ouvir qualquer um, a nossa religião é aberta, assim, a religião que eu falo, né? O espiritismo é aberto, a gente tem que mudar os nossos sentimentos, quem eu sou com você e você como para mim. Eu penso mais ou menos assim. Você estava falando da questão da missa da Igreja Católica. Um dos meus programas, quando eu podia ir a Niterói, eu ficava na casa de uma tia que era extremamente católica, fervorosa. Eu falava, tia, quando a senhora for na igreja, eu posso ir com a senhora? Eu ia e adorava. E o padre da igreja do Ingá, ele é filho de um pastor evangélico com... A minha família, agora que tem evangélico na minha família, que é o meu irmão, minha cunhada. Antigamente era católica, tanto que eu tive, acho que meu avô teve 22 filhos. Nossa. E 11 com 2 esposas. Nossa. Aí, ele era maquinista, gente. Aí, o que acontece? Teve 3 tio meu que foi seminarista. Até meu avô foi seminarista. Então, tinha que vir padre nessa família. Veio 3. 2 em Barbacena e 1 em Santos Dumont. Caramba, meu avô teve 10 filhos, mas só que meu avô era mascate, então essa conta não bate muito bem, não, né? Porque caixeiro viajante naquela época fica difícil de acreditar que era só 10, né? Aí é isso. Aí eu falo assim, eu tenho mais tio e primo que eu não conheço nessa vida. Flávia, mas, gente, vamos lá para o papo da igreja. Não, mas eu vou aproveitar do assunto de Kardec. E Kardec, eu sempre admirei, porque ele era estudioso e fez aquilo tudo. Então, foi uma confiança nele tremenda. E quem somos nós que ainda precisamos estudar muito para chegar nessa visão? Flávio, eu vou te futucar a partir das colocações. Os termos criados por Kardec dentro da nossa doutrina, lá na introdução do Livro dos Espíritos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Essas novas palavras que Kardec traz na doutrina. Espiritismo? Espiritismo, espírita. Não, eu acho que o neologismo sempre foi uma característica dos grandes formadores de opinião, porque é preciso criar um termo para classificar, né? Então, quando ele quis dizer que o espiritismo significava a crença não só na imortalidade, mas também nas vidas sucessivas, na sobrevivência e na lei de causa e efeito, ele colocou 5 pontos dos quais nós não podemos fugir. Então, se são 5 pontos inalienáveis, eles são dogmas. Dogmas, eles não vão mexer nele. Agora, outros aspectos vai ter assim, mudança, um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas nesses 5 pontos, a existência de Deus, a reencarnação, a sobrevivência na alma, a comunicabilidade, a lei de evolução, a lei de progresso, isso aí não tem como sair. Isso aí é básico, são leis básicas. Outra coisa que eu acho também importante de conceito é quando nós falamos assim, alma, todo mundo pensa assim, olha, gente, tem uma alma aqui. Sim, nós somos as almas. Porque ele conceituou que alma é espírito encarnado. E espírito é espírito desencarnado. Isso aí é um conceito básico para nós. Né? Porque alma é aquele espírito que já está ligado a um corpo.
E quando o espírito não está ligado a um corpo físico, ele é o quê? É o perispírito. Alguém aí pode abrir o microfone. Alguém aí já viu alguém aí já viu o espírito? Pode abrir o microfone, gente. Alguém já viu o espírito? Estou achando que eles viram, hein, Flávio? Não, não via, não. Mas sabe por que ninguém viu? Por quê? Porque quem viu o espírito não viu o espírito, viu o perispírito. Verdade. Quem viu o perispírito. Isso aí faz parte desses conceitos aí que a Daís perguntou, que ele fez. São conceitos, né? O perispírito que pode se tornar visível e tangível, né? Alcione, por exemplo. Por exemplo, assim, eu uma vez preocupada com o seu Malé, que ele estava operando, eu estava fazendo a oração. E de repente, assim, eu não sei se eu cochilei, o que aconteceu, eu vi uma luz entrando numa enfermaria e abrindo. Aí senti que estava tudo, essa luz sentiu tudo bem, voltou e eu acordei. Foi o quê? Foi meu perispírito. Isso é. Uma Né? percepção, né? Uma percepção. Mas, por exemplo, a Alcione, que muita gente aqui conhece, ela já tocou, porque os espíritos ficavam materializados, então ela já tocou, né? Ela via e às vezes tocava nos espíritos, mas não é o espírito, é o perispírito forrado de ectoplasma que Peixotinho liberava, né? E a gente chama de materialização, que não é nada mais, nada menos do que o próprio perispírito revestido daquela substância leitosa que é o ectoplasma. É como se eles se vestiam com aquilo ali. Aí, na hora que eles se vestiam, eles ficavam visíveis. Flávio, eu estou aguardando as perguntas do pessoal aqui, hein? Pode ser no chat. Às vezes eu olho aqui ver se tem. Apareceu uma aqui agora. Vamos lá. Roberto Parente fez uma pergunta. Flávio, a doutrina espírita que praticamos é a idealizada por Kardec? Exemplo, se estudamos que não regredimos, e neste contexto, se não viemos direto do umbral, como entender a possibilidade de, ao desencarnar, passarmos no umbral? O Roberto, umbral não é inferno, não. Umbral é portal. Umbral é portal. Essa passagem nossa por esse momento de perturbação faz parte da lógica do processo, né? A gente tem que imaginar, sabe o quê? É só todo mundo imaginar um dia que a pessoa viaja para uma outra cidade e é uma viagem muito cansativa, muito exaustiva, e a pessoa consegue um lugar para dormir mal acomodado. E digamos que a pessoa chegou 3h nesse lugar. Então a pessoa me dá licença que eu vou deitar um pouquinho, que eu estou exausto. A noite anterior não conseguiu dormir, enfim, passou a noite na rodoviária, sentado numa cadeira. Quando chegou na outra cidade, chegou umas 2h, 3h, aí comeu uma coisinha e foi deitar. E a pessoa acorda daquele sono que a pessoa capotou ali naquela cama mal feita, acorda 6h. Todo mundo que acordar depois de uma situação dessa vai acordar perfeitamente consciente de onde está e tudo.
Sabe como que a gente acorda? A gente acorda olhando assim, estranhando, até reprocessar. Ah, eu viajei. Ah, isso, não é de manhã, não, é o contrário, são 6 horas da tarde. Até a pessoa processar tudo demora alguns minutos. Isso a gente aqui, encarnado. Desencarnado, a gente perdendo o corpo, né? Essa perturbação espiritual é, às vezes, mais demorada. E o nome dessa perturbação, o nome dessa passagem, chama umbral, né? É porque André Luiz, quando fala em Nosso Lar, a passagem dele pelo umbral foi a passagem resultante dos malefícios que ele fez ao corpo dele. Ele, como era uma pessoa da classe A, né, da sociedade do Rio de Janeiro, ele teve vários atos que prejudicaram a saúde dele até levar à desencarnação prematura, né? Então, dentro do conceito clássico, ele foi um suicida indireto. Foi o que os espíritos o acusavam, né, de suicida. Ele não estranhava porque os espíritos falavam isso, mas depois ele entendeu que ele cometeu um suicídio indireto. Ele malbaratou, né, o corpo que ele tinha, a saúde que ele tinha, né? Ele usou mal isso aí. O fato de a pessoa passar por esse momento de perturbação, mesmo que seja demorado como a dele foi, isso não é regressão espiritual. O que eu acho que está dentro do contexto de não há retrogradação é que a evolução é uma lei. Da evolução não se foge. Inclusive, existe um desenho que eu gosto muito. Vou pegar uma folhinha aqui para ver se... que mostra assim, ó. Faixas. Faixas. Fica faixas. Entendeu? Então, é como se fosse assim, séries de uma escola. Primeira série, segunda série, terceira série. A evolução é sair dessa daqui para essa daqui. Mas, nessa primeira faixa aqui, a pessoa podia estar no nível mais alto. E na segunda faixa que ela foi, ela pode ficar no nível mais baixo. Entendeu? Como se fosse assim, o melhor aluno da primeira série e o pior aluno da segunda série. Não quer dizer que a pessoa evoluiu. A pessoa subiu de faixa. Mas nessa faixa que ela subiu, ela não cresceu, ela ficou ali no básico. Não era para fazer isso. Então, assim, não é só isso, não. Dentro dessa faixa aqui, a pessoa pode subir e descer. Se descer dentro da faixa, ela não está caindo, não está sendo uma involução, não está sendo uma retrogradação, está sendo a nossa instabilidade. Nós somos instáveis. Nós não somos pessoas duras, inflexíveis. Nós temos falhas. Então, em muitas falhas, nós vamos ficar pior do que nós estávamos antes, mas não é uma retrogradação. Tá mais ou menos claro isso, Roberto? Valeu. Com essa explicação aí deu para entender melhor. Mas a pergunta foi na regressão, realmente, né? Se nós viemos, né? Estudamos que a gente não regride, né? Essa passagem com umbral, a gente sabe que não é, né? Mas dessa ideia de Dante, né? Do inferno, e mais a gente
a gente propagar a ideia do medo, né? Chegar e colocar sim. Que é o poder. ensinar da doutrina como fosse as religiões, outras religiões que, cuidado, né, papai, né? Com o que fizer que pode ir para o inferno, né? Então, Verdade. nesse contexto que eu falei, né, que seria isso, Kardec, a proposta de Kardec, entendeu? Uhum. Não, a proposta dele é uma proposta libertadora, de dar sempre renovar as oportunidades. Beleza. Satisfeito com a explanação, Nobres. Agora, Flávio, estou aqui aguardando, mas enquanto não vem, eu gostaria que a gente fosse no capítulo 9, quando você diz que o nosso codificador é o psicólogo. E aí, pessoal, mais uma vez, o Flávio inicia o capítulo. Aliás, eu quero te elogiar por isso. Eu achei assim, muito interessante a forma como você foi trazendo o texto da Revista Espírita para respaldar o que você iria desenvolver a seguir. Aí, aqui, pessoal, Flávio vai na Revista Espírita de abril de 1858. Estamos no século XIX aí. E aí, o texto diz o seguinte: o período científico parece hoje se enfraquecer, e depois dos progressos imensos que se viu cumprirem, não seria impossível que o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Na imutável lei de perfectibilidade que colocou para os humanos, que pode fazer depois de havê-los iniciado nas leis físicas do movimento e lhes haver revelado os motores com os quais muda a face do globo. O homem tem sondado, olha que interessante isso, gente, as profundezas mais recuadas do espaço, a marcha dos astros e o movimento geral do universo, nada tem mais de segredo para ele. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. A luz, a sua vontade, transforma-se em imagens duradouras. Domina o raio, com o vapor e a eletricidade, suprime as distâncias e o pensamento vence o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a esse ponto culminante, do qual a história da humanidade não oferece nenhum exemplo, qualquer que tenha podido ser o grau do seu avanço nos séculos recuados. Parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre uma nova pista no caminho do progresso. É, pelo menos, o que se poderia deduzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se repetem por toda parte. Esperemos, pois, que o momento se aproxime, se ainda não chegou, no qual o Todo-Poderoso vai nos iniciar em novas, grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Flávio, comenta um pouco sobre isso, porque é muito interessante. Lá no século XIX, ele já está usando, inclusive, como subtítulo da Revista Espírita, como você coloca muito bem aqui, Jornal de Estudos Psicológicos, já no primeiro número, em janeiro de 1858. Ele avançou muito no tempo, né? Você vê, o que eu acho interessante é que Freud, muito mais tarde, iria revelar que nós temos um inconsciente e que muitas vezes nós agimos
por instinto desse inconsciente. E aqui, Allan Kardec já havia captado isso aí, né? Esse conceito de que nós nem sempre falamos nem agimos, que isso tudo pode ser uma aparência, que tem alguma coisa por trás, né? Já era conhecido de Allan Kardec, né? E ele já se comportava assim, porque ele via por trás das aparências. Tem lá na Revista Espírita, ele disse que ele sempre ficava ao lado de quem tinha mais caridade, de quem tinha mais amor. Não importa se tinha razão, se não tinha razão, se o outro... ele olhava, onde que está o amor? É aqui que eu estou. Ele não olhava as aparências, ele olhava o interior. Então, essa cosmovisão que ele tinha, nossa, isso tornava ele completamente diferenciado, como até hoje. Ô, Flávio, a gente está caminhando, né, para o término. Eu estou achando que a gente vai precisar que você volte para falar daquele item da consolação. Mas já que você já foi falando aí, eu gostaria que você, nesses momentos finais, no capítulo 4, 5 e 6, você traz à tona características que a gente precisa aprender muito com o nosso codificador, gente. Senhor. Você coloca simplicidade, humildade, homem justo, homem bondoso, professor devotado. Faz assim alguns comentários para a gente. Nossa Eliette abrindo a janelinha. Muito bom estar com você aqui também. Faz alguns comentários dessa lindeza, né? Porque a gente olha para Kardec, né? Eu já ouvi pessoas falando, mas ele parece tão sério. Sim. E aqui, quando você traz nesses capítulos essas características que eu estou me referindo, a gente vê um Kardec próximo, não é isso? Comenta um pouco para a gente. Eu acho que todos nós temos que tentar ver em todas as pessoas. Todas as pessoas são seres humanos, até com suas falhas comuns e possíveis de acontecer. Mas eu acho que ele veio tão preparado, ele veio com uma preparação tão robusta, que ele pôde passar por todas as necessidades, inclusive necessidades financeiras que ele passou, né? A vida dele não foi fácil, ele não ganhou dinheiro com o espiritismo, ele, pelo contrário, do pouco que ele ganhava, ele ainda ajudava a produção dos jornais, das revistas, dos livros, e isso aí, passar por todos esses dissabores da vida, de ter que lutar pelo pão de cada dia, né? E isso daí fez dele assim o que a gente hoje chama de resiliência, né? São os problemas que tornam a pessoa melhor, né? Que tem gente que fala assim, eu sou assim porque eu sofri muito. Eu fico pensando, não está errado, não está, não. Que tem pessoas que sofrem e ficam com tanta raiva de ter sofrido que querem fazer os outros sofrer. Agora, paradoxalmente, existem pessoas que sofrem muito e se santificam. Isso é resiliência. Resiliência não é paciência, não. Resiliência é se tornar melhor depois do sofrimento. É muito raro isso. A maioria de nós endurece pelo sofrimento, mas uma minoria se purifica ainda mais. O sofrimento vem para a nossa purificação, mas a grande maioria de nós ainda se revolta com o sofrimento. E, às vezes, fica querendo fazer os outros sofrer também. E é muito interessante que quem já não viu um pai ou mãe
revoltado com o filho, falou assim, eu não tive nada disso. A minha infância não teve essas facilidades, como quem diz assim, então para que você está tendo facilidade se eu não tive? Então, assim, não que isso aí seja uma maldade, é apenas uma falta de conhecimento, de instrução, né? A pessoa achar que os outros têm que sofrer tudo que ele sofreu. Mas os que são assim, mais desenvolvidos, mais evoluídos, eles parecem que, diante do chicote da vida, eles ainda crescem mais, né? Ainda evoluem mais ainda. É um mistério, né? Ainda existem mistérios. Porque a gente desconhece, né? Como diz ali a Aldelane, né? É isso aí. Pessoal, Eliette, você quer fazer alguma colocação? Eu acho que foi muito importante a gente ter Flávio aqui no encerramento do mês de Kardec, né? Com nós que levamos esse mês tecendo comentários sobre Kardec, sobre a sua obra. Então, tê-lo aqui junto de nós, né? Uma pessoa próxima, que está sempre junto, né? Da Liga, do hospital, 21º seu, a gente fica muito contente por tê-lo aqui, né? E fazendo essa reflexão tão importante, mostrando esse lado de Kardec, né? Que muitas vezes a gente não tem essa ideia clara, né? Como ele tristonho, como uma série de coisas. Então, eu acho que é interessante, e eu tive a oportunidade de ver junto com o meu grupo o livro Kardec, o livro não, o filme Kardec, e debater com o grupo inteiro, foi muito interessante. Então, eu estava vendo você falar aí, vendo como é importante, né? Na medida que a gente vai estudando, que outras pessoas vão assistindo o filme, nós vamos tendo uma visão assim mais compartilhada, os colegas, os companheiros vão vendo coisas interessantes, então é muito enriquecedor. E você estando aí, né, fazendo isso, né, com o livro que você escreveu, tão importante para nós, né? Eu só queria agradecer por essa oportunidade de encerramento do nosso mês de Kardec com a sua presença. E dizer que nós estamos aqui às ordens e queremos que você continue sendo nosso parceiro. Obrigado, querido. Eu já estou aqui, né, gente? Ele não teve condição de chegar nas características do Consolador. A gente pode pensar para março, né, que é um mês também que a gente gosta de trabalhar com Kardec, que você possa estar. E aí, pessoal, o livro tem na livraria da Escola Jesus Cristo. Deixa eu até compartilhar aqui, para vocês verem melhor. Só um minutinho. Aqui, ó, o livro e aqui o índice. A gente trabalhou com o Flávio hoje alguns itens, mas não teríamos como, né, trabalhar tudo que é proposto. Então, fica aí a dica de que nós podemos ter contato com o livro todo. E outra coisa, Eliette falou do filme. Quem tem Netflix, eu não sei se está no YouTube, eu nem observei, mas no Netflix o filme Kardec está lá. É um filme muito interessante que vale a pena assistir. Muito bom. Então, nós estamos agora caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a todos. Cadê a Flávia? Caiu. Acho que ele caiu com a internet, gente. A gente está agradecendo a Flávio, agradecendo a todos
que estão aqui conosco. Nós temos um grupo aqui que é fiel, né? Toda quinta-feira está aqui com a gente. Na próxima quinta, a gente abre o mês de novembro com o tema Homossexualidade e Espiritismo, que vai ser feito pelo nosso companheiro João Almeida. E teremos outros convidados no mês de novembro, todos estão convidados. Então, nosso agradecimento. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele está me mandando mensagem. Acho que ele caiu, a internet dele deve ter falhado. Então, nosso agradecimento a todos os companheiros, né? Espero que tenha sido uma roda que tenha trazido contribuições para todos que aqui estão, para pensar sobre o nosso codificador, sobre suas contribuições. E eu me lembrei, quando o Flávio estava falando, tem um livro, O Espírito da Verdade, onde tem um texto muito lindo, eu acho que todo mundo conhece, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar nesse momento, quando o nosso codificador está muito entristecido pelas pedradas, pelas perseguições, pelas calúnias, enfim, um sofrimento muito grande, e ele recebe um presente, um livro lindamente encadernado. E, quando ele vai tomar conhecimento, né, tem uma carta, e a pessoa diz de todo o seu sofrimento, porque tinha perdido sua esposa e ficado muito desgostoso, e aí teve problemas no trabalho, e ele namorava o rio Sena, não é isso, Eliette? Acho que é o Sena, para praticar o suicídio. E num dia chuvoso até, que ele já coloca as mãos, a Flávia está voltando, que ele coloca as mãos assim, ele toca em um objeto. Ah, que bom que você voltou, Flávia. E quando ele toca no objeto, era um livro. E ele vai olhar o livro e a pessoa diz que aquele livro tinha salvado a sua vida. E a pessoa que encadernou, ele era um encadernador, ele escreve abaixo, me salvou também. Então, a gente vê o quanto a obra de Kardec é maravilhosa, né? E como já foi dito muito bem hoje pelo nosso companheiro, trabalha com a nossa esperança, né? Com o estímulo, com a fé no futuro e tudo mais. Então, nosso agradecimento a essa doutrina tão maravilhosa, que com certeza faz a diferença em nossas vidas. O nosso... Então, gente, a gente vai fazer a nossa prece nesses momentos de tantas dores, né? E eu vou pedir ao nosso companheiro Flávio para fazer para a gente a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, pelas renovações de oportunidade com que tem nos concedido a inteligência durante esse período prolongado de isolamento a que fomos submetidos, mas que com a tua inspiração conseguimos nos reorganizar em grupos que se multiplicaram por todo o Brasil e por todo o mundo, onde os espíritas se encontram, onde os espíritas se falam, onde se entendem, onde divulgam a tua palavra, os teus ensinos, sempre renovados pela iluminação da razão, da ciência. Que este período, Senhor, possa ser gratificante para as nossas almas, que nós possamos
ter consciência de que somos necessitados cada vez mais da tua misericórdia, do teu amor e da tua bondade. E que possamos distribuir, Senhor, esse amor, essa bondade, essa misericórdia para todos aqueles com quem convivemos. Que a iluminação da tua verdade possa esclarecer todas as consciências e que, ao final de nossas vidas, nós tenhamos aquela alegria do dever cumprido. Portanto, Senhor, te agradecemos e pedimos mais uma vez, como os teus discípulos faziam quando estavas com eles. Fica conosco, Senhor, porque precisamos muito de ti. Assim seja. Obrigada mais uma vez, Flávio, pela sua disponibilidade, e obrigada a todos os companheiros que estiveram aqui conosco. Um bom final de semana para todos nós. E vamos que vamos. Boa noite. Boa noite.